Olá, como vai? Eu vou mostrar como você pode transformar o documento comum em algo realmente poderoso. Na era da comunicação ágil e acessível, os serviços jurídicos também precisam evoluir. E você vai descobrir aqui comigo como aplicar técnicas simples de Visual Law para modernizar a sua prática jurídica e impressionar os seus clientes e também os juízes, além de se destacar no mercado de uma forma que poucos advogados estão fazendo. Eu sou Marcelo Proença, eu sou bacharel em Direito, fundador da Redesign 360, especialista em Visual Law, professor de pós e criador do box de documentos em Visual Law mais vendido no Brasil desde 2022. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Se você é advogado, trabalha com documentos jurídicos e está cansado de ver os seus documentos ultrapassados ou até sente que está ficando para trás em um mercado que está se modernizando, então eu acredito que você está no lugar correto. Agora, o porquê o Visual Law é uma necessidade real. Eu vou despertar alguns pontos aqui para você analisar junto comigo, porque eu sei que você deve estar enfrentando a frustração de ter documentos que não transmitem a confiança para o cliente. Já veio várias pessoas até mim, vários advogados, dizendo a mesma coisa e falando da mesma queixa. Bom, eu vivi isso por muito tempo, eu tentava criar documentos mais claros, funcionais para o escritório onde eu trabalhava, mas sem saber exatamente como fazer isso. E aí eu comecei os meus estudos. Eu comecei, depois de muita pesquisa, fui encontrar o termo Visual Law, mas isso, um artigo em inglês, algo que quase ninguém falava sobre aqui no Brasil. E na época eu tive que me aprofundar ainda mais, e aí eu descobri o conceito, ou melhor, a outra face dessa técnica, que é o Legal Design, que fala aí sobre o Visual Law também, mas que está em uma outra vertente. E eram termos completamente desconhecidos para mim. Foi que eu percebi que essa poderia ser a solução para o problema que eu me encontrava e é a solução que eu precisava naquele momento. Eu me dediquei muito, fiz vários estudos, vários testes, refinei processo e finalmente eu consegui documentos que casassem com o Word, algo que eu não enfrentasse complicação nenhuma para executar. E foi aí que geraram esses resultados surpreendentes e hoje eu trago para você. Então, se você sentiu que ficou aquela dúvida no olhar do cliente, mesmo depois do contrato assinado, ou até aquela insegurança que a gente tem quando a gente envia uma petição que está visualmente confusa, você sabe exatamente do que eu estou falando. O documento, ele pode estar juridicamente correto, porque não é disso que a gente está falando, até porque a técnica jurídica ela deve prevalecer num documento em Visual Law, mas se ele não transmite clareza, autoridade e profissionalismo, ele acaba perdendo a força e aí fica aquele chamado ruído contratual. Sabe aquela sensação que a gente tem de que não está 100%? Então, isso não é só impressão sua. Hoje, o maior problema dos documentos jurídicos é que eles foram criados para quem escreve e não para quem lê. Ninguém está falando sobre o ponto final desse documento. Sabe qual é o resultado de tudo isso? O juiz demora mais para entender, o cliente não sabe o que está assinando e a outra parte usa essa falta de clareza como argumento. Aí culmina no pior, que tudo isso vai passar uma imagem errada do seu trabalho. É como se você fosse amador, desorganizado ou até mesmo ultrapassado. E isso não é verdade. O Visual Law é a chave para transformar essa realidade. Ele transformou a minha realidade. Então, como o Visual Law é a chave para transformar essa realidade, ele aplica técnicas de design para tornar os seus documentos mais claros, eficientes e profissionais. O que não só economiza tempo, mas também dá uma imagem de seriedade que os seus clientes e os juízes irão valorizar com certeza. Olha, eu posso dizer que não sou só eu que estou dizendo isso, o Visual Law mudou a minha vida, o Visual Law me trouxe uma nova ótica da minha carreira. Então, começou a surgir clientes
meus que começaram a aplicar o Visual Law com os modelos que eu desenvolvi e os resultados começaram a aparecer de forma rápida. O Luciano, que é um colega aí e é advogado, por exemplo, me mandou um relato dizendo que as petições dele passaram a ser respondidas com mais precisão pelos juízes, o que significa uma coisa: os documentos dele ficaram mais claros e objetivos. Então, o resultado foi mais respostas, mais agilidade e mais segurança jurídica. E também eu tenho um colega que é o Jean, que ele também é advogado, e ele me escreveu que depois de aplicar os conceitos em seus contratos, simplesmente foi perfeito, saindo do padrão tradicional e partindo para o moderno. Os clientes não entendiam nem tinham interesse em ler. Agora, com esse novo formato, facilita 100% a vida deles. É sobre isso. Documentos que não só são bonitos ou modernos, mas que funcionam de verdade. Possuem técnica jurídica refletida através do Visual Law. Esses documentos ajudam o cliente a entender o que está sendo assinado e, como consequência, gera mais confiança e valorizam ainda mais o seu trabalho. E é isso que o Visual Law entrega. Ele é uma técnica simples, acessível, que muda a forma como você se comunica no direito. Agora, chegou a hora que eu mais gosto, que é colocar a mão na massa. Então eu vou convidar você para vir para o meu computador, mas antes tem algumas coisas para falar. Eu vou criar uma petição genérica com você, passo a passo, usando os princípios do Visual Law. Lembrando que essa vai ser uma parte rápida da aula, justamente porque eu quero que você veja como eu me comporto dentro do Box Visual Law, mas lá eu detalho muito mais aquilo que tem para ser passado, porque aí você vai conseguir ter uma visão ampla do Word, bem como saber editar o documento com maestria. E tem mais um destaque. Cada documento de dentro do Box, ele foi pensado e estruturado para que você entenda a necessidade de se fazer entender, bem como foram horas trabalhadas para que ele ficasse com um padrão premium e efetivo. Então, se você estiver com seu computador aí, eu convido mais uma vez para que abra esse documento aí em branco no Word e me acompanhe, porque eu quero que você aprenda a aplicar isso agora de forma prática. Mas se porventura você não tem aí o computador em mãos, enfim, você pode anotar aí algumas dicas, essas dicas valiosas que eu vou te dar num papel mesmo, e aí você vai seguindo as instruções que também já vale. Então vamos lá para a tela do computador agora, para a gente ir no mão na massa. Então agora na tela do meu computador nós temos aí a petição genérica, que no Box está chamada de petição inicial geral, pessoa física 2. Eu vou conseguir fazer um apanhado para você sobre a utilização de uma tabela, a utilização de certos elementos que estão disponíveis para nós dentro do Word e também da Smart Art. Então esse é o documento que você vai ver lá dentro do Box. Ele está bem completo mesmo para você montar aí de acordo com o caso concreto. Vamos lá para um documento em branco agora, eu vou abrir para a gente poder continuar a aula. Bom, vamos lá. Aqui já tem a tipografia escolhida, que é a Segoy, e também a densidade dela, que é o tamanho da fonte, que é 11. Depois nós temos a galeria de estilo logo aqui na frente. Essa galeria de estilo ela já vai completa para você utilizar aí nos documentos. Já eu mostro como que funciona. Lembrando mais uma vez, assim como eu falei, aqui é só uma aula mesmo para você saber de alguns detalhes. Lá dentro do Box eu aprofundo muito mais no que está sendo dito aqui para você saber editar um documento com plenitude. Então aqui nós temos a barra de cima do Word, que é a barra inserir, desenhar, design, layout, mas eu quero que você faça a primeira coisa, clique em layout e venha em alinhar e depois coloque usar guias de alinhamento. Quando você clica em usar guias de alinhamento, nós vamos ter aqui uma guia de margem para você colocar os elementos dentro do seu documento aí. Mas vamos iniciar o documento sem mais delongas para você conseguir pegar alguns dos detalhes. Bom, primeiramente nós temos que colocar o nome da ação. Então o que é ideal você saber que existe todo um processo que eu faço por você, para você apenas editar esse documento aí de uma maneira mais fácil e objetiva. Então nós vamos colocar o nome da ação. Como é um documento, uma ação, uma petição inicial genérica, nós temos aqui já
algumas características determinadas, que, por exemplo, eu não vou colocar o nome dessa ação aqui em cima, justamente porque eu quero que você edite esse documento. E aí nós vamos pegar essas cores. Então vamos lá. Coloquei o elemento, cliquei em inserir, cliquei em formas e busquei aqui um elemento da qual a gente sempre utiliza aí e está colocado em todos os documentos dentro do box. Então eu venho com um retângulo, adicionei esse retângulo. Logo que eu clico nesse retângulo, você vai notar que existe uma janelinha aqui do lado que se chama opções de layout. Essas opções de layout são fundamentais para você editar os elementos dentro do documento. Ainda não vou mexer nelas, porque depois eu vou colocar os ícones para você dar uma olhada como vai ficar. Todas as vezes que eu clico nos elementos de dentro do Word, abre uma aba chamada Forma de Formato. É só clicar e aqui nós temos uma opção valiosa, da qual eu acho que ninguém passou para você até agora, então aqui eu estou explicando. Nós temos aqui o preenchimento da forma e o contorno dessa forma. Quando eu clico no preenchimento da forma, é sinal de que ela vai mudar. Eu vou dar um zoom maior para você olhar junto comigo essa mudança acontecendo. Ó, cliquei, olha lá atrás. Todas as vezes que eu passo o mouse em cima das cores, as cores lá do fundo vão mudar. Mas se você já tem a sua identidade visual definida, é só você vir em mais cores de preenchimento, personalizar e colocar o código da sua cor aqui. Cada cor de dentro do Word e também de dentro dos designs aí, você vai encontrar um tipo de código. E aí é só você selecionar e dar um OK, que a cor já vai mudar aqui. Então, eu já tenho a cor aqui do box, né, que a gente já está trabalhando. Então eu tenho o código da cor, é um vermelho. Esse vermelho é bastante utilizado, ele já está aqui, ó, é só vir aqui, eu já tenho o código, então é só clicar, Ctrl V e dar um OK que ele já muda aqui atrás. E aí eu vou tirar o contorno dessa forma, e aí eu já tenho um elemento, depois eu venho de novo inserir formas usadas aqui recentemente, que é a caixa de texto, e aí eu só coloco a caixa de texto e vou escrever o nome da ação. Você pode colocar aí o nome da ação que você deseja, e aí eu venho aqui, vocês notaram que eu já cliquei na galeria de estilos para facilitar a minha edição, que quando você clica na galeria de estilos, como eu já deixei determinado, ele já puxa a tipografia, o tamanho da fonte e também todas as características que já estão preenchidas automaticamente dentro do Word, aqui dentro do documento. Todos os documentos são da mesma maneira, então é só você clicar em título e aí eu vou ajustar aqui. Agora note aqui que esse elemento ele ficou com as bordas quadradas, não é isso que nós queremos, então a gente vai em forma de formato novamente e vem aqui, ó, lugar aqui do lado dessa flecha aqui, você clica em alterar forma. Quando você clica em alterar forma, escolhe o retângulo para ficar parecido com a parte de fora ali. Agora eu vou colocar um negrito e ajustar de novo conforme o meu documento exige. Vocês viram que quando eu puxei esse elemento aqui, logo já veio uma bordinha verde. Essa bordinha, essas características verdes, elas são as guias de alinhamento. Essas guias são muito eficazes. Por que eu falo isso? Porque elas conseguem determinar aonde o elemento vai ficar em harmonia com o resto da página. Aqui você já não precisa ir para outra plataforma para buscar certos elementos. Eu já vi muita gente ensinando, por exemplo, a colocar uma timeline, uma linha do tempo dentro do documento, e você ir lá na outra plataforma e trazer em formato de imagem. Mas e se porventura você precisa editar esse documento? Como ele não ficaria? E aí você tem que ir para a plataforma de novo, e se você está num lugar que você não tem acesso a essa plataforma, mas tem acesso ao Word, que é o caso da maioria das pessoas. E aí eu vou te ajudar lá dentro do box, como você vai editar uma linha do tempo sem precisar sair daqui dessa plataforma que é incrivelmente melhor e maior aí, que todo mundo usa. Então agora nós vamos inserir a logo nesse documento. Quando você vai inserir a logo, você vai notar que existe a parte da frente da folha e a parte de trás. Então é só você dar 2 cliques aqui no cabeçalho que vai abrir a parte de trás. Eu prefiro determinar dessa maneira para não ficar confuso. Então existe a parte de trás da folha e a parte da frente, mas no final tudo é parte da frente. Então, se você não entendeu isso, anota aí para facilitar quando você for executar esse tipo de ação. E aí eu venho aqui em inserir novamente, clico em imagens e clico nesse dispositivo
porque vai abrir uma pasta do meu computador para eu selecionar essa logo. Ah, mas Marcelo, eu não tenho logo, o que eu faço? Se você quer colocar alguma coisa que lembre o seu escritório aqui, agora é a hora. Mas se você não quiser, tá tudo bem, e depois você tem a chance aí de colocar a logo nos seus documentos. Eu venho aqui em esse dispositivo e aí vai abrir. Então você vai notar que abriu aqui, já vou colocar essa logo, é só vir e inserir, e aí já tenho a imagem no meu documento. E aí eu venho em opções de layout, lembra que eu falei lá no começo da aula? Clico em opções de layout e vou clicar em frente ao texto. Quando eu clico em frente ao texto, ela fica maleável. Vou dar um Ctrl Z para você notar que ela não está maleável no documento. Ó. Olha só, quando eu mexo, ela não mexe, tá vendo? Mas aí tem esse truque que é bom você anotar aí novamente. Você vem em opções de layout e clica em frente ao texto, que a sua logo vai ficar maleável para você inserir no lugar que você deseja do documento. Eu já deixo aqui porque é um lugar de bastante destaque, quando a pessoa já bate o olho aí no nome da ação, já vai ver a sua logo ali do lado. Coloquei o endereçamento e aí eu já vou falando para você novamente que eu tenho aqui o texto também pronto para poder copiar e colar e dar essa dinâmica na aula. Agora eu quero que você aprenda também como você vai inserir uma tabela, e nessa tabela nós vamos ter a prioridade na tramitação. Então eu já inseri a tabela e aí eu vou colocar a prioridade, eu vou editá-la agora, e aí lá dentro do box eu vou aprofundar muito mais para você editar de uma maneira mais fluida. Aqui eu estou preenchendo. E depois de inserida a tabela, eu vou colocar essa tabela de uma maneira suave dentro do documento. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Do ladinho da latinha de tinta eu tenho aí as bordas. E aí eu vou retirar todas as bordas presentes. E, enfim, aí eu continuo esse documento. Então eu vou vir agora com os requerentes e o requerido. Lembrando que na aula lá, eu sempre, na aula do box, eu faço de uma maneira bem detalhada. Aqui eu tenho que fazer de uma maneira rápida, porque o tempo é curto, então eu preciso mostrar para você todas as funções que o Word tem, que você consegue editar o documento aí de uma maneira bem eficaz. Requerido e requerente no meio da página, e aí eu vou inserir também, aproveitando aqui ó, o nome da ação, aproveitando esse balãozinho que está ali em cima, vou inserir também as partes aqui. Aqui são os dados das partes, tal como nome e profissão, o endereço. Então, nós colocamos os nomes das partes, aqui eu coloquei o requerente, o requerido, depois o fulano de tal, o ciclano de tal, a título exemplificativo. Aí é só você preencher, né, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, e aí eu continuo com o texto, eu já coloquei que vem a presença de Vossa Excelência, depois eu vou colocar aí, começar de fato, com os fatos. Olha só, já digitei aqui, fatos, seleciono a palavra fatos e venho aqui em subtítulo aqui em cima, tá vendo? Quando eu clico em subtítulo, ele já vai transformar ali a parte de baixo, viu só? Mais uma das facilidades que eu coloco dentro de um documento, porque eu acho que você merece o melhor aí. Então aí agora eu continuo, vou colocar aqui os fatos, ajusto também essa parte aqui, ó, para ficar bem alinhado. Aqui já está editado, para facilitar para você também, a segunda página. Olha como ela já puxa aqui, tá vendo? Ó? Agora, quero que você preste muita atenção, que eu vou fazer a utilização da Smart Art. Isso aqui é realmente um conteúdo muito precioso que eu estou passando para você, porque quase ninguém ensina a fazer essa Smart Art. Eu fico chocado quando eu pego alguma petição, algum documento, algum contrato, e tem uma maneira mecânica de estar fazendo aquele tipo, ou executando aquele tipo de ação, sendo que o Word oferece isso. Eu não sei porque as pessoas têm medo de mexer aqui, mas eu vou te passar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Então eu venho em inserir, clico em Smart Art e olha a quantidade de gráficos que aparece para eu preencher apenas com os dados que eu já tenho. Então eu venho e lá dentro do box, isso daqui já está pronto para você. Então é só você ajustar mesmo aí e não perder esse tempo que eu vou perder aqui agora para poder colocar para você de uma maneira aí didática. Então olha só como ficou a linha do tempo que eu acabei de construir aqui junto com você. Você vai notar que ela não está com as cores que a gente precisa que ela esteja, que não é da minha identidade visual ou da sua identidade visual. Aí é só você trabalhar essas cores aí dentro, tá? Da mesma maneira que eu ensinei,
Então eu deixo tudo isso pronto dentro do box, que é só você chegar e colocar aqui as características que você julga serem necessárias para poder ter um destaque. Então é bem rápido de criar, não tem por que você ir buscar em outra plataforma. E aí eu venho com os pedidos, que é a parte quase final do nosso documento. Na parte dos pedidos, eu vou te mostrar o que eu fiz para deixar em destaque os conceitos do pedido. Aqui eu tenho com base no exposto, e aí eu venho com a citação e intimação. Olha como muda tudo o jogo quando você dá o destaque. E eu coloquei apenas um elemento, da mesma maneira que a gente colocou na primeira página, eu estou colocando aqui agora. Olha só, então eu venho Ctrl+C, Ctrl+V e vou dar também o destaque ao julgamento de mérito. E nesse julgamento de mérito nós temos duas características que eu quero que você preste também muita atenção. Aqui a gente vai inserir um elemento da mesma maneira que a gente inseriu, e aqui eu vou colocar o texto que está aqui do meu lado para dentro desse elemento aqui. Como eu abri a caixinha de texto, ó, já está aqui colocado essa parte, né? Então agora já coloquei também a parte das bordas, vou colocar uma borda diferente, tudo no mesmo lugar ali, como você viu, ó. Nesse quadradinho aqui, já vou colocar a borda, vou dar uma puxada aqui para poder facilitar a visualização. E aí eu vou copiar isso aqui e colar, ó. Copiei e colei, porque são duas características principais para dentro desse pedido de julgamento de mérito. E agora, eu vou ensinar você a fazer uma das coisas mais legais que eu aprendi aí nos últimos tempos, além da Smart Art, que é inserir um ícone. Quando você tem a atualização do Word, que é o caso que nós temos aqui, você pode inserir o ícone através dessa aba aqui. Vem inserir, clica em ícones, e aí vai abrir uma gama enorme de ícones para você utilizar. Olha que incrível! Mas aí, o que eu peço para você é ter cautela tanto na utilização das cores, como eu falei lá no começo da aula, quanto na utilização de ícones. Utilize ícones para chamar a atenção no que realmente importa, mas ícones que sejam coerentes, tá? Por exemplo, não vou usar uma girafa para falar sobre um acidente de carro. A gente tem que ter coerência em tudo que a gente faz. Então aqui, como eu estou falando no primeiro aspecto ali sobre dinheiro, eu vou trazer aqui sobre quantia, eu vou trazer o dinheiro. Clico ali, vou na pesquisa dinheiro, clico no dinheiro e clico em inserir. E aí ele já vai cair para dentro do meu documento. Venho em opções de layout, coloco em frente ao texto e ajusto esse elemento gráfico dentro aí do meu documento. Vou fazer aqui de novo o mesmo processo para inserir o outro documento, que a gente está falando sobre documentação, então vamos procurar uma documentação aqui. E aí eu te mostro a diferença. Olhe bem, você vai notar que um documento aqui, por exemplo, ele é denso e o outro é vazado. Quando você utilizar o documento denso ou o ícone denso aí, não utilize o vazado junto. Sempre prevaleça com a mesma característica, tanto é que o próprio Word coloca 1 e 2, ó, tá vendo? Tudo tem 2 para você não misturar e não fazer um carnaval de informação. Então aqui vai mais uma dica valiosa para você anotar aí no seu caderninho. Depois eu continuo. Se você houver mais pedidos adicionais, é só inserir aí, colocar a letra C e continuar. E aí vamos dar Enter aqui para continuar e colocar o valor dessa causa aí. Coloquei o valor da causa e aí eu venho para atribuir o valor da causa. Aqui a gente vai fazer um destaque bem grande mesmo, para poder trazer mais esse conhecimento para você. Nós vamos fazer a seguinte utilização de elemento. A gente vai utilizar o mesmo elemento que está aqui, que é esse cinza, para trazer mais um ponto de característica. Então, logo que as pessoas ou o leitor bater o olho na sua peça, ele vai saber que essa peça veio do seu escritório. Então, mais uma característica de modernidade, da qual a gente sempre preza por aqui. Coloquei de fora a fora. Vamos trazer a caixinha de texto, da qual a gente está trabalhando aí desde o princípio. Vou dar um zoom aqui para você notar que existe a diferença para poder dar um destaque maior ao valor aí dessa causa. Então vou dar Ctrl+C, Ctrl+V e ele já puxa aí o valor. E aí é só colocar negrito. Vou colocar em negrito o título mesmo, que é o valor. E aí já vem aqui com uma característica bem legal. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, puxar esse elemento que está ali, ó, e vou colocar na parte de trás o que a gente faz para poupar o seu tempo aí no dia a dia. E aí eu venho com esses termos: Belo Horizonte,
como exemplo. Para deixar para o final, eu quero um pulo do gato aqui, que é o rodapé. Eu deixei esse elemento para o final para a gente fazer aqui agora, porque eu vejo que tem muita gente que gosta de fazer o rodapé logo de cara. Eu também gosto, por isso que eu deixei a cereja do bolo aqui para você fazer junto comigo, para você ficar até o final dessa aula. Então agora nós vamos vir em inserir formas, clicamos aqui na forma que a gente já está trabalhando, ó, que é o retângulo. Coloco as cores aqui, que eles já ficam em cores recentes, tiro o contorno da forma, tá? Vale lembrar que tudo a gente retira, porque eu não estou trabalhando o contorno da forma. Aqui vou deixar um pouquinho maior só, para não acompanhar o texto ali em cima, mesmo para dar esse destaque, ó. E aí, em inserir, clico em formas e seleciono a caixinha aqui, ó. Dentro da caixinha eu vou ter o endereço do meu escritório. Olha só como você paga aí milhões de reais, milhares de reais para um designer fazer isso, sendo que dentro do box está pronto para você utilizar do jeito que você deseja. Então aqui tem uma caixinha objetiva, uma caixa aqui, um rodapé objetivo, um rodapé que realmente vai despertar e colocar suas características no documento. Vou colocar essa parte aqui do meio, ó. E aqui Ctrl+C, Ctrl+V novamente para inserir o seu nome e a sua OAB. E aí é só você ajustar. Vale lembrar que o documento é 100% editável, então ele vai ficar aí disponível para você executar qualquer ação. E nós temos a petição genérica pronta, olha só como ela ficou. Foi rápido e eficaz, certeiro para atingir o objetivo principal, que é a leitura dinâmica, o entendimento tanto do magistrado quanto das partes e também que o seu cliente possa entender esse tipo de documento aqui. Então vamos lá dar continuidade a essa aula. Agora que você aprendeu a transformar esse documento simples em algo que realmente impacta na vida das pessoas, eu quero mostrar para você como você pode continuar fazendo isso e muito mais com o Box Visual Law 2.0. Eu criei o Box Visual Law 2.0 porque eu vi a necessidade de muitos escritórios e advogados que queriam transformar seus documentos de forma simples, sem complicação. Sim, no começo eu recebia várias mensagens falando por que você não cria um box de documentos que vai facilitar demais a minha vida e minha rotina aqui dentro do escritório. E tem um ponto de atenção que eu sei o porquê que você está aqui. Eu sei exatamente que você quer otimizar o seu tempo, se destacar no mercado e oferecer um trabalho mais moderno e eficiente. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Nós estamos aqui para poupar tempo e termos mais tempo com nossas famílias, ter mais tempo com que seja com seu filho, que seja com seus... Enfim, a gente quer aqui facilitar a vida por meio de uma técnica inovadora e que vai modernizar os seus documentos aí no escritório. Então vamos unir tudo isso e falar que esse box foi feito para advogados que querem economizar horas de formatação, criar documentos que impressionam e, principalmente, garantir que seus documentos transmitam a autoridade e a clareza que você deseja. Se você é um advogado que trabalha com petições, contratos, pareceres ou qualquer outro tipo de documento, o Box Visual Law 2.0 foi feito exatamente para você que está aí do outro lado. Agora, se você está feliz com seus documentos do jeito que estão e se não se importa de continuar perdendo seu tempo no Word, essa oferta não é para você. Eu sou sincero o suficiente para falar, não tem por que eu mentir aqui para você. Essa oferta é para realmente quem quer otimizar tempo. Se você não quer se destacar ou otimizar o seu tempo, então talvez o Box Visual Law 2.0 não seja a solução ideal e esse não é o momento. Mas o melhor momento para ter o Box Visual Law 2.0 é agora, enquanto você está vendo o impacto que ele pode ter na sua prática. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai sentir os resultados. Eu posso dizer que você vai começar a sentir os resultados em questão de dias. Com esses modelos prontos, unindo as técnicas que você aprenderá, será possível otimizar esses documentos, vamos colocar em menos de 15 minutos, apesar de que você vai ter que fazer essa leitura e dar a validade jurídica para esses documentos. Mas agora imagina você ter mais de 100 documentos jurídicos prontos, todos editáveis no Word, já com as técnicas de Visual Law aplicadas, com um padrão premium e linguagem pensada tanto para o juiz quanto para o cliente final.
E eu não estou falando só de petições genéricas como a gente criou agora há pouco. Você vai encontrar dentro do Box petições, contratos, pareceres, procurações, termos, recursos, por aí vai. É só uma parte daquilo que eu tenho para oferecer para você. O acervo é enorme. Eu já estou chamando de acervo, nem estou chamando mais de um conjunto de documentos, porque esse acervo está prático e direto ao ponto. Eles são documentos reais, validados e testados por centenas de advogados em todo o Brasil. Mas calma, porque além desse conteúdo poderoso, você ainda vai levar os bônus incríveis que estão aí, que por si só já valeriam um investimento. E vamos lá começar a citar esses bônus para você entender aquilo que eu estou falando. Eu coloquei aí como bônus 1, 40 cartões de visitas digitais prontos para editar. Por quê? Para você se apresentar melhor, para você se apresentar com estilo, sem depender de designer, para você ficar sempre falando, eu não gostei disso ou daquilo. Eu quero que com esses cartões de visita você cause uma boa impressão desde o primeiro contato. E depois vem o bônus 2, que é a Masterclass Propostas de Honorários em Visual. Eu fiz essa proposta de honorários muito bem detalhada, com vários requisitos que uma proposta precisa ter. Ela está incrível e você vai ver como ela é valiosa, vai ser valiosa no seu dia a dia. Aqui eu quero que você aprenda como apresentar seus honorários de forma moderna, elegante e profissional e aumentar a sua autoridade e bem como aí as chances de você fechar o contrato que você tanto deseja. Já o bônus 3 são as aulas práticas de edição no Word. Eu mesmo vou dar essas aulas para você e você vai notar que você não precisa de design nenhum para poder aplicar o Visual Law nos seus documentos. Aqui vai ser a prova de que qualquer advogado pode aplicar o Visual Law com facilidade, porque eu vou te ensinar o passo a passo, todos aqueles macetes do dia a dia no Word, unindo nessas aulas aí de dentro do Box. E também tem esse bônus incrível que é o bônus 4, que são os modelos de assinatura profissional de e-mail. Sabe aquele quadradinho que fica no e-mail embaixo quando você envia para a pessoa? Aqui eu quero que a sua comunicação também esteja alinhada com os documentos que você vai começar a apresentar aí no mercado. Tudo isso vai ser entregue direto no seu e-mail, pronto para você utilizar hoje mesmo. Mais de R$800 de bônus liberados de graça e por tempo limitado. Então não perca essa chance. Esses bônus, eles vão ficar disponíveis até o final dessa aula, eles não estão disponíveis para sempre. Eles são parte de uma condição especial para quem tomar essa decisão agora. Então esse é o tipo de conteúdo que você, quando acessa, você pensa assim, como eu ainda não apliquei isso no meu escritório, como ainda não coloquei dentro do meu escritório esses documentos modernos, por que eu não estou utilizando o Visual Law? Porque eu vou te explicar que se você contratar um Visual Lawyer, por exemplo, me contratar para criar um desses documentos que eu estou colocando dentro do Box, você já pagaria aí uns R$300 fácil por documento. Agora imagina você ter mais de 100 documentos prontos, profissionais, todos editáveis no Word, isso sem contar com os bônus que você viu agora há pouco, que somam mais de R$800 se fossem vendidos separadamente. A pergunta que eu faço, quanto um designer não ia cobrar de você para você ter um cartão de visita ou até mesmo uma assinatura de e-mail? Se a gente somar tudo esse valor aí, o valor real desse pacote, ele vai passar dos R$10 mil fácil. E isso eu tô falando depois de 5 anos de mercado, depois de 5 anos trabalhando com o Visual Law. Mas você não vai pagar nem perto disso, é claro. Porque o investimento que você precisa aí para ter o Box imediatamente nas suas mãos é o Box completo, com todos esses bônus, documentos, essas aulas e esse material incrível, tá por apenas 12 vezes de R$20,37 ou R$197 à vista. Sim, é menos que um almoço que você tem aí durante o mês para transformar os seus documentos, sua imagem profissional e sua autoridade no mercado. Agora pensa comigo, se nada mudar, você vai continuar perdendo tempo com documentos desatualizados, lutando aí para parecer profissional e sentindo que está ficando para trás. Aí você vai e compra uma roupa nova, compra um estilo de vida novo e acaba que você não transmite tudo o que você tem por meio dos seus documentos. Mas uma coisa eu digo, se você entrar no Box Visual Law agora, você vai desbloquear um novo patamar.
porque são documentos que realmente impressionam. Eles transmitem essa autoridade que você está precisando agora. Eles vão te colocar para frente, tanto para o juiz quanto para o seu cliente. Eu digo que é a diferença entre você seguir nesse modo rascunho de vida ou finalmente assumir o lugar de destaque que você merece. Já trabalhei em lugares, por exemplo, que utilizavam um documento de um jeito, outro documento de outro e acabava usando fontes diferentes, tipografias, enfim. Talvez você esteja se perguntando, será se realmente vale a pena eu ter um box de documentos? Será se vale realmente a pena seguir o Visual Law? A verdade é simples. Só o tempo que você vai economizar já paga esse investimento, isso é certeza. Sem falar na imagem profissional que você vai estar adquirindo, na clareza que seus documentos vão transmitir e nas novas oportunidades que isso pode abrir. As oportunidades, mais uma vez eu destaco, foram abertas para mim quando eu descobri o verdadeiro sentido do Visual Law. E não é gasto, tá? É posicionamento. Se eu estou falando para você agora sobre o Visual Law, é porque eu busquei esse posicionamento e hoje eu estou aqui para poder passar os meus ensinamentos para você. E aqui também vai um detalhe. Quem se posiciona melhor, fecha mais negócios e se destaca mais, além de crescer muito mais rápido. Essa é a sua chance de sair do comum e dar um salto na forma como você apresenta o direito. Eu estou estendendo a mão para você, justamente para você vir para esse patamar novo, mais moderno aí da área jurídica. Agora, aproveita a oferta aí enquanto ela está ativa, porque ela pode sair do ar a qualquer momento e aí vai ser tarde demais. Então clica no botão abaixo, garanta agora o Box Visual Law 2.0 com todos esses bônus que eu falei para você, aulas junto comigo e um suporte incrível que nós damos pelo WhatsApp. Vamos juntos transformar seus documentos e o seu posicionamento jurídico no mercado. Aí eu quero agradecer a você por estar aqui junto comigo. Foi realmente um prazer enorme compartilhar essas dicas aí, essas técnicas com você. Eu fico muito feliz de estar podendo passar esse conhecimento, afinal conhecimento é para ser passado para as outras pessoas. E eu espero que você esteja tão animado quanto eu aí para colocar o Visual Law em prática na sua rotina e você vê que a mudança realmente ela está por vir. E deixa eu deixar uma frase aqui que é para você se lembrar que essa mudança começa agora. Então, não se esqueça, clique no botão abaixo, aproveite a oferta e comece a transformar os seus documentos hoje mesmo com o Box Visual Law 2.0. Não perca essa chance de se tornar um advogado ainda mais eficiente, moderno e preparado para o futuro. Eu espero te ver lá dentro do box em alguns instantes, então eu te aguardo lá. Foi um prazer e nos vemos numa próxima.